Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos de volta em mais uma live para levar até aos seus corações a palavra do Senhor. Hoje, quinta-feira, estaríamos na sede reunidos em um culto de intercessão, mas as circunstâncias alheias às nossas vontades nos fazem então estar utilizando este recurso para chegar até você, quanto igreja, agora reunida em sua casa, a fim de estarmos adorando, exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor com a sua palavra que será ministrada daqui a alguns instantes. O Salmo de número 4 está escrito: ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Meus queridos, nós iremos refletir no tema uma oração de confiança em Deus. Uma oração de confiança em Deus. Este Salmo de número 4, ele é o primeiro salmo que fornece algum detalhe acerca da utilização de instrumento musical para acompanhamento. Talvez tenha sido este salmo escrito após Davi pedir aos seus inimigos que reconsiderassem o apoio a Absalão, seu filho. Porém, outros veem esse Salmo de número 4 como uma oração pelo livramento de uma calamidade que bem poderia ser uma estiagem ou uma seca prolongada. Os versículos de número 6 e 7 nos levam a esse pensamento. Está escrito: há pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. O versículo 7: mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Essa parte final desse versículo de número 7 que nos leva a pensar que tenha sido em decorrência
desta estiagem, dessa seca, dessa dificuldade. O Salmo de número 4, irmãos, ele está intimamente relacionado com o Salmo 3. E alguns estudiosos, inclusive, argumentam que eles representam uma única composição, que o Salmo 3 e o Salmo 4 formam apenas um. Enquanto o Salmo de número 3, assim como eles se nos apresentam, separados, o 3 e o 4, enquanto o Salmo de número 3 é um salmo de lamentações, o Salmo de número 4, ao contrário, ele já começa com uma nota de otimismo por haver recebido o salmista a misericórdia e a graça divina necessária. No versículo 1 deste salmo, o salmista ele exclama: ouve-me quando eu clamo. Em outra versão, na Bíblia, da linguagem de hoje, está escrito: responde-me quando eu te clamar. Nós deduzimos desse versículo 1 que Davi, ele continuava invocando a Deus que respondesse às suas orações. Ele continuava pedindo a Deus que respondesse às suas orações. Ele diz: responde-me quando clamo. E isso, irmãos, não é um clamor de desespero. Ele não está desesperado, mas é um clamor de urgência. Um clamor de urgência, esse que Davi apresenta ao Senhor. As orações de Davi, elas já haviam sido respondidas. Ele fora livrado de uma crise fatal, e desse embate, dessa luta, ele havia saído, irmãos, mais forte do que quando entrara nessa luta, do que quando estava diante da rebeldia de Absalão. Assim, irmãos, como mais fortes nós haveremos de sair após essa crise da Covid-19. Eu creio que a Igreja do Senhor, ela sairá mais fortalecida desse embate. Eu creio. O salmista aqui, ele não parou de orar. Ele não parou de orar porque ele sempre tinha necessidades diante das aflições das quais ele precisava ser liberto. Então ele estava sempre em constante oração. E eu tenho uma preocupação, amados irmãos, é que a igreja que hoje clama, a igreja que hoje ora e chora aos pés do Senhor, que esqueça de buscar a Deus após cessar a crise do coronavírus, após Deus dar o livramento, a igreja volte a mergulhar
na escassez da oração, na escassez da busca ao Senhor. Essa é uma preocupação que nós temos. Que amanhã, irmãos, que amanhã venhamos a orar, clamar, venhamos suplicar com o mesmo ímpeto, com o mesmo fervor, com a mesma dedicação que oramos hoje em meio a essa batalha que nós estamos enfrentando. E quando chegar a vitória, quando o Senhor entregar a vitória em nossas mãos, quando estivermos livres deste vírus, nós, quanto igreja, continuemos a exercitar a oração, praticarmos o ato da oração com o mesmo entusiasmo, a mesma sede que hoje temos, que aliás precisamos ser bem mais sedentos do que temos sido até agora. Precisamos orar ainda mais do que nós temos orado até aqui. O escritor Adam Clarke, ele diz: nenhum indivíduo tem o direito de esperar que Deus o ouça se ele não clamar. Eu achei muito interessante esta frase. Nenhum indivíduo, nenhuma pessoa, nenhum servo de Deus tem o direito de esperar que Deus o ouça se ele não clamar, se ele não orar, se ele não buscar. É verdade. O final do versículo de número 3, o salmista, ele anuncia, no final do versículo de número 3, o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Aleluia. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Aleluia. Você pode dizer isto? O Senhor te ouvirá quando você clamar a Ele. Aleluia. Então clamemos a Deus, para que Ele, nos ouvindo e pela sua misericórdia, nos atenda e venha ao nosso socorro nesses dias tão angustiantes que temos vivido. Mas, irmãos, além de tantas coisas, tantas maravilhas, uma outra coisa precisamos aprender com o salmista Davi. E você pode estar me perguntando: o que, pastor, nós temos ainda mais a aprender com Davi? É que as orações de Davi, elas não eram orações ocasionais. Orava quando achava que deveria orar, conforme alguns de nós, infelizmente, fazem. As orações de Davi não eram assim, oportunistas. Eu vou orar porque eu estou precisando. Não, mas as orações de Davi, elas eram regulares, não eram ocasionais, eram orações regulares. Todos os dias o Senhor ouvia a sua voz. Que lindo, irmãos, que lindo. Deus tem ouvido a nossa voz em clamor, assim diariamente. Nós temos aberto os nossos lábios e o nosso coração. Deus tem ouvido dos nossos lábios a oração que temos apresentado a Ele, o clamor, a súplica, a petição que temos clamado a Ele, temos apresentado a Ele.
Mas todos os dias o Senhor ouvia a voz de Davi. A cada manhã, o homem de Deus, o salmista, ele preparava, observem isso, um sacrifício de louvor e oração. Toda manhã, aleluia, um sacrifício de louvor e oração, Davi apresentava, oferecia a Deus. E a partir daí, ele ficava atento à revelação do Senhor ao longo do dia. Aleluia. O Salmo de número 5, no versículo 3, logo após esse que nós estamos, sobre o qual nós estamos refletindo, no versículo 3 do Salmo 5, o salmista Davi, ele próprio diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Aleluia. Pela manhã ouvirás a minha voz. Salmo 5, versículo de número 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Aleluia. Ah, irmãos, quantas vezes nós não temos atentado para as respostas de Deus, e nós perdemos muitas respostas de Deus. Por quê? Porque nós costumamos nos cansar de esperar uma resposta de Deus. Como nós é que parece queremos fazer o tempo de Deus, mas Deus é o dono do tempo. É Ele que sabe quando vai responder e como vai responder às nossas orações. E nós perdemos por receber a resposta de Deus, porque nós cansamos de esperar. E aí tomamos a nossa iniciativa, resolvemos decidir pela nossa própria conta. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado, especialmente aqueles que são fiéis a Ele. Salmista, no capítulo de número 4, este salmo que nós estamos lendo, Salmo de número 4, versículo 3, numa leitura na Bíblia da linguagem de hoje, se lê: lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. Aleluia. Deus tem um cuidado especial para você, meu irmão, com você, minha irmã, porque você tem sido fiel, você tem se dedicado às coisas de Deus, tem sido obediente a Deus, obediente à sua palavra. Por conseguinte, Deus tem um cuidado especial com você. Aleluias. Aleluias. Não esqueçamos, irmãos, não esqueçamos de que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são a menina do olho dele. São a menina do seu olho, a menina do olho de Deus. Aqueles que confiam no Senhor são a menina do olho de Deus, ou como alguns pluralizam, são as meninas dos olhos de Deus. Zacarias, capítulo 2,
versículo 8. E, aleluia, os nomes daqueles que confiam no Senhor se encontram cravados na palma das mãos dele. Eu olho para as minhas mãos e vejo esses riscos e eu fico imaginando, aleluia, a mão de Deus, que os nossos nomes estão escritos nas mãos de Deus, nas palmas das mãos de Deus, o nome daqueles que são fiéis a Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 16, nos dá essa sustentação bíblica sobre o que nós estamos falando. Aleluia! Deus ouve, irmãos, quando nós clamamos por Ele. Deus ouve quando nós chamamos por Ele, suplicamos por Ele. E o que acontece, pastor? Ele se apressa em nos socorrer. Aleluia. Por isso, a nossa oração, queridos irmãos, é importante. Por isso, a nossa oração, igreja, é fundamental. Para que Deus venha ao nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente. Aleluia. Mas nós precisamos clamar, nós precisamos chamar por Ele. Aleluia. E esse exercício, nós não podemos nos abster de praticar. Nós devemos, sim, com toda a nossa força, todo o nosso ânimo, estarmos clamando a Deus, chamando por Ele, e Ele então virá ao nosso socorro. Aleluia! Você tem clamado certamente a Deus. Eu creio que você tem pedido. Se você não tem pedido durante essa crise que estamos vivendo, quando será então que você vai clamar a Deus? Mas eu creio que você tem buscado a Deus, tem chamado a Deus, e Ele tem vindo ao teu socorro. Aleluia. O salmista Davi, irmãos, ele introduz neste salmo de número 4 a argumentação do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreve: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, então, conhecendo este salmo profundamente, ele se inspira, creio eu, nas linhas deste salmo e assenta essa frase que nos dá uma garantia de que Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E de acordo com o versículo de número 6, que diz: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? E o final: Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. E de acordo com esse versículo, especificamente a parte final, irmãos, há muitos que desejam prosperidade e felicidade. Ah, quantos assim não desejam? E quem não deseja, afinal? O problema é que essas pessoas,
elas querem apenas as bênçãos sem o abençoador. Elas querem o bem, mas um bem sem Deus. Elas querem os benefícios de uma vida cheia de Cristo, mas não se interessam pelo benfeitor. Mas Davi vai direto à fonte de todo o bem, quando ele diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A Bíblia, na linguagem corrigida, diz: Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Aleluia. Irmãos, a oração, ela é um instrumento desse apelo. Aleluia. É um instrumento, o veículo desse convite. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é então o agente dessa iluminação. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. O Espírito Santo é o agente dessa iluminação. Quando nós lemos o Salmo de número 67, versículo 1, quando nós lemos esse versículo, que diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aleluia! Irmãos, nós nos regozijamos, nós nos deleitamos no Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, e nos abençoe, abençoa o teu povo, e faça resplandecer o teu rosto, o seu rosto sobre nós. Aleluia! Isso nos faz lembrar, irmãos, da bênção sacerdotal no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 e 26. Que se parece, de certo modo, com o que nós estamos lendo no Salmo 67, no versículo 1. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, diz o salmista lá no Salmo 67, versículo 1, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E em Números, capítulo 6, versículo 24 e 26, nós lemos: o Senhor te abençoe e te guarde. E em Números, capítulo 6, versículo 24 e 26, nós lemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia, aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Recebe, amado irmão, recebe, querida irmã, essa bênção, a palavra de Deus, e deixa penetrar no teu coração, na tua mente, como troféu, como prêmio de que você, como filho e filha de Deus, e obedientes à sua palavra,
merecem essas bênçãos. Mas no versículo 8, no versículo de número 8, que diz, do Salmo de número 4, que diz: quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Aleluia, aleluia. Na corrigida, na Bíblia corrigida diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Em outra versão: quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Irmãos, a alma perturbada tem dificuldade para dormir. Está agitada, está aflita, tem dificuldade para descansar, para dormir. Mas o sono torna-se fácil para aqueles, aleluia, que estão confiantes em Deus. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós dormimos em paz. E Davi, o salmista Davi, ele foi capaz de descansar em paz, em meio a tamanha adversidade. Ele foi capaz de descansar em paz, como se estivesse seguro. Verdadeiramente ele estava seguro nos braços do Senhor. E assim nós devemos confiar, assim nós devemos descansar. A noite é chegada, as preocupações do dia parecem querem ir conosco, adormecer conosco, mas nós temos a confiança de que o Senhor está conosco e que nós estamos seguros nos braços dele, nos braços de Deus, e poderemos dormir um sono de paz, um sono tranquilo, confiando somente nele. Sabe por quê? Porque, irmãos, a verdadeira alegria do servo de Deus, a verdadeira alegria e paz do servo de Deus dependem não das circunstâncias, dos problemas, não, mas dependem da proteção e das provisões de Deus. Aleluia! Conforme o Salmo de número 5, versículo 22, nos garantem. Romanos também, no capítulo 14, versículo 17, nos sustentam esta provisão, essa proteção da parte de Deus. Escutem, por favor, amados irmãos, a alegria, ela é algo essencialmente espiritual. E não é a alegria circunstancial. A alegria de espírito, ela é essencialmente, claro, espiritual e não circunstancial. Por quê? Porque essa alegria é uma virtude do fruto do Espírito. Em meio a tudo que estamos, irmãos, atravessando, com estatísticas assustadoras, número de contaminados pelo vírus, parece não baixar nunca.
o número de óbitos cada vez mais crescem. Parece que não vai acabar isso nunca, não vai atenuar nunca. Até parece. Então, em meio a tudo isso que nós estamos atravessando, nós não perderemos a nossa paz e a nossa alegria de espírito. Não, nós não perderemos, porque ela está em Deus e nós confiamos nele. Davi passou a dormir, irmãos, um sono infantil, um sono de criança, confiando no Pai, confiando em Deus, recebendo de Deus a paz, a sua paz. Assim também deve acontecer conosco, em nome do Senhor Jesus. E Martinho Lutero, ele tinha um amor especial por este Salmo de número 4, especialmente esse último versículo, que ele fez um pedido. Ele fez um pedido que quando ele morresse, este salmo fosse cantado em seu velório. Davi e nós dormimos e descansamos, esperando em Deus, porque nele nós confiamos e a Ele, somente a Ele nós oramos, clamamos e suplicamos, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por esse momento, por essa palavra, ó Deus. Creio que ficará guardada no coração de todos nós. Que sejamos confiantes em Ti, Senhor. Que possamos descansar em Ti. Dormir um sono tranquilo, Senhor, mesmo em meio a tempestades que estamos atravessando, no mar revolto de ondas altas, mas Tu estás conosco no barco. Ajuda-nos a confiar, Senhor, a descansar em Ti, porque cremos que a vitória é chegada e nós atribuiremos essa vitória a Ti, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, nós te pedimos, cada lar onde essa palavra chegou, cada vida, Senhor, que ouviu, Senhor, essa palavra. Ó Deus, abençoa em nome do Teu Filho Jesus. Nós te pedimos pela Tua igreja, Senhor, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós cremos e vivemos essa certeza. Assim sabemos, Senhor, que a Tua igreja será vitoriosa em meio a todas essas lutas, em nome do Senhor Jesus. Amém.